Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI. Hoje a gente vai ver um tema bastante pedido pela galera, que é variáveis dentro das fórmulas no Power BI. O que são variáveis em DAX, como que a gente usa, como que elas funcionam, para que elas servem. Então, a gente vai ver tudo passo a passo hoje, então lembra de ficar até o final para acompanhar absolutamente tudo. Antes da gente começar, só alguns avisos importantes. Primeiro, a gente disponibilizou e fez agora um mini curso de fórmulas DAX. Então, se você quiser aprender mais a fundo como é que funcionam as fórmulas mais básicas, as fórmulas mais avançadas, vai estar aqui o link na descrição para você colocar seu e-mail e receber automaticamente o nosso mini curso, beleza? E para fechar, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, todo dia tem conteúdo novo e também não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, consequentemente, a gente gravar mais conteúdo de graça para vocês, tranquilo? Então vamos agora para a nossa mão na massa para a aula de hoje. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho aqui algumas tabelas, aqui no cantinho, por exemplo, a tabela de devoluções e a tabela de vendas, que vão ser as nossas tabelas principais. E aí vamos tentar pensar de forma prática para que a gente vai usar as variáveis aqui dentro do Power BI. Então vamos lá, eu tenho uma outra tabela, que é uma tabela só com medidas, uma tabela só com fórmulas que eu fiz aqui. Então, por exemplo, vamos começar aqui dando uma olhada em duas fórmulas que a gente fez, que é a medida de total de faturamento. E aí, se eu der um zoom nessa medida, só para a gente tentar ver o que a gente fez, eu usei uma fórmula que a gente já viu em outra aula, mas se você quiser eu vou deixar uma sugestão no final, que é a fórmula SUMEX. Então não vem ao caso a gente entender a fórmula SUMEX do zero, mas é só para a gente saber que essa medida de total de faturamento, ela vai calcular, obviamente, o faturamento da empresa inteira. Então, como que ela fez isso? Só relembrando, a fórmula SUMEX, ela vai olhar a tabela de vendas e para cada linha da tabela de vendas, ela vai calcular o faturamento. Como que calcula o faturamento de cada venda? Vai ser a quantidade de produtos vendidos vezes o preço de cada produto, beleza? Então, 10 unidades vendidas vezes R$1.000, R$10.000 de faturamento naquela venda, e ele vai fazer isso para cada linha e somar todo mundo. Então, a gente fez uma fórmula para calcular o nosso total de faturamento e a gente tem uma outra fórmula para calcular o total de lucro, que aí ele fez o faturamento, que são as vendas vezes o preço, menos os custos, que são as vendas vezes os custos, beleza? Então, ele fez o faturamento total menos os custos totais de cada venda, e aí ele automaticamente vai somar de todas as vendas e vai encontrar para a gente o lucro total da empresa. Então, a gente tem duas medidas, faturamento total e lucro total, para a gente conseguir, por exemplo, calcular a nossa margem de lucro. E aí, para a gente calcular a nossa margem de lucro, eu vou fazer o lucro dividido pelo faturamento. Então agora, se a gente quiser calcular a nossa margem, vamos dar um pulinho lá na nossa guia, por exemplo, de relatório, e aqui dentro dessa guia variáveis, eu já deixei dois cartões aqui, que é esse visual aqui, o retângulozinho escrito 1, 2, 3, eu deixei dois cartões, um me dizendo qual é o faturamento total da empresa e o outro me dizendo qual é o lucro total. E se eu quiser calcular a margem, eu vou ter que dividir um pelo outro, criando uma nova medida. Então vamos lá. Vou criar uma nova medida aqui do lado, então nessa tabela de medidas vou clicar com o botão direito e vou lá em cima em nova medida, que ele vai abrir a barra de fórmulas lá em cima pra gente. Beleza, e aí vou dar um nome para essa medida, vou chamar ela aqui de, por exemplo, margem de lucro, vou colocar o sinal de igual e vou falar que a margem de lucro vai ser o lucro dividido pelo faturamento. Então vai ser o total lucro, que é a nossa medida que deu 72 milhões, dividido pelo total de faturamento, que foi a nossa medida que deu 156 milhões, e vou dar o Enter, que a gente vai conseguir chegar no resultado. Para ver o resultado de forma simples, eu posso colocar um outro cartão. Então, para não ter o trabalho de ficar formatando cartões e gráficos do zero, eu posso simplesmente clicar nesse cartão de faturamento total, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu já vou conseguir copiar o layout dele, beleza? A única coisa que eu vou ter que fazer é tirar aqui dentro o faturamento e colocar a margem. Então, eu vou tirar o faturamento desse cartão, clicando aqui no X, e eu vou colocar a margem de lucro aqui dentro nos campos, tranquilo? E aí, só repara que ficou aqui em cima o título, ainda faturamento total. Então, para trocar o título, é só a gente vir aqui na guiazinha de formatação, procurar aqui pela opção de título, só pesquisar e trocar. Ao invés de faturamento total, vou colocar margem de lucro. E aí tá lá, nossa margem de lucro é 46%. Daqui a pouquinho a gente formata como percentual. Só que o grande detalhe é o seguinte, imagina que o único resultado que eu quisesse seria a margem de lucro. Se o único resultado que eu quero é a margem de lucro,
não faz sentido nenhum eu calcular o faturamento, depois calcular o lucro, para só depois calcular a margem de lucro. Se eu só quero calcular a margem de lucro, eu posso fazer esse cálculo em uma única fórmula e não precisar ficar criando zilhões de medidas aqui dentro do Power BI. Então vamos lá. Qual seria uma solução para eu não precisar ficar criando 1 milhão de fórmulas se eu só quero chegar na margem de lucro? Por exemplo, lembra que na margem de lucro a gente dividiu o lucro dividido pelo faturamento. O que eu poderia fazer? Poderia pegar aqui a medida de lucro, copiar essa fórmula, beleza? Copiar a fórmula inteira, dar um Ctrl C, voltar na margem de lucro e substituir a medida total de lucro pela fórmula inteira. Ó, vou dar um Ctrl V. Repara que vai até começar a ficar confuso. E aí eu vou voltar aqui no total de faturamento, que é essa medida aqui embaixo. Só repara que quando eu mudei a fórmula, ele só vai recalcular aqui a margem. Mas vou clicar aqui no total de faturamento e também vou copiar a fórmula dele aqui, ó. Ctrl C, voltar na margem de lucro. E aqui dentro do total de faturamento, eu vou chegar aqui e dar um Ctrl V e vou dar um Enter. Então, vamos lá. A gente fez aqui duas fórmulas. Fiz a fórmula do lucro, fiz a fórmula do faturamento. Agora, a princípio, ficou confuso, a gente já vai ajeitar, mas agora eu não preciso mais das medidas de total de faturamento e total de lucro, porque eu só quero a margem. Então, eu vou deletar aqui essa medida, clicando nos 3 pontinhos e excluir no faturamento, e vou confirmar que eu quero excluir. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu total de lucro. Vou clicar nos 3 pontinhos e excluir e confirmar. Repare que os 2 cartões que eu tinha colocado o faturamento e o lucro vão dar erro porque eu não tenho mais. Então, eu vou deletar esses cartões, vou clicar neles, dar um delete, clicar aqui do lado e dar um delete também. Então, repara que a gente conseguiu chegar na nossa margem de lucro sem precisar ficar criando outras medidas. Só que se a gente olhar aqui a nossa margem de lucro, percebe que ficou ultra confuso aqui a nossa fórmula. Então, ficou aqui em cima o nosso lucro dividido pelo faturamento, só que não dá nem para ler direito o que está acontecendo dentro da fórmula. Então é o seguinte, sempre que a gente for fazer várias contas dentro de uma fórmula, a gente vai usar as variáveis dentro do Power BI, beleza? Vamos ver agora como que vão funcionar as variáveis então dentro do Power BI. Então é o seguinte, para a gente colocar as variáveis, para a gente organizar aqui a nossa fórmula, antes de mais nada, vamos apertar Shift Enter. Vou apertar uma vez, vou apertar Shift Enter só mais uma vez, só porque quando eu aperto Shift Enter, ele vai pulando linhas da minha fórmula e eu ganho espaço para escrever aqui. Então vamos lá. Nessa linha número 2, ao invés de colocar tudo junto, misturado aqui dentro da fórmula, que é o lucro dividido pelo faturamento e ficar ilegível, eu vou separar em 2 blocos. Eu vou separar um bloco que vai ser o meu lucro e eu vou separar em outro bloco que vai ser o faturamento. E aí vai ficar muito mais simples de trabalhar e não vai ficar confuso de entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Sempre que eu for calcular várias informações aqui dentro do meu Power BI, o ideal é eu criar uma variável para cada informação. Então uma variável, o que é uma variável, Alon? É um nome onde eu vou guardar algum resultado, vou guardar algum cálculo que eu vou fazer. Então eu vou ter um nome para o lucro, outro nome para o faturamento, porque eu vou conseguir fazer as duas contas de forma separada. Como que eu uso essas variáveis no Power BI? Você vai colocar var de variável, beleza? E aí você vai escolher o nome que você quiser. Esse nome só não pode ter espaço, não pode ter acento, nem nada do tipo. Então você coloca, por exemplo, var lucro e o sinal de igual. Então, coloquei var lucro, repare que o lucro até fica marcado de azul, porque é o nome da variável. E o que eu colocar depois desse sinal de igual, ele vai armazenar o resultado dentro dessa variável chamada lucro. Então vamos pensar o que eu quero que seja o meu lucro. Eu quero que seja essa fórmula SUMEX, que vai calcular para mim o faturamento menos os custos. Então, até antes da nossa barrinha de divisão, beleza? Eu vou até apagar essa barrinha de divisão e eu vou dar um Shift Enter só para dividir as duas informações. Então, fiz uma fórmula aqui que vai retornar o meu lucro. Como que eu faço, então, agora outra fórmula que vai retornar o faturamento? Depois de ter terminado a minha fórmula do lucro, eu vou chegar aqui embaixo e vou apertar Shift Enter e eu vou criar uma nova variável. Vou colocar aqui variável, var, faturamento, sinal de igual. E aí agora, tudo que eu colocar depois do sinal de igual, ele vai guardar o resultado dentro dessa variável chamada faturamento. Então percebe o seguinte, agora a gente tem 2 blocos muito claros aqui no nosso Power BI, na nossa fórmula, que é um bloco para calcular só o lucro, que é essa fórmula SUMEX, e um outro bloco para calcular só o faturamento. Fica muito mais fácil de entender. Show de bola! Só que eu calculei o lucro, calculei o faturamento. Só que o que eu quero chegar no resultado no final é a minha margem de lucro. Então eu tenho que dividir o lucro dividido pelo faturamento. Show de bola. Então vamos fazer isso agora.
Depois de eu terminar aqui de escrever todas as minhas variáveis, você faz o seguinte, você aperta Shift Enter, e aí sempre que você quiser, sempre que você tiver terminado de criar as variáveis, de criar suas fórmulas, quando você vai fazer o cálculo final, que no nosso caso é lucro dividido pelo faturamento, você vai colocar a palavra return. Return do inglês, que é retornar, que ele vai entender que agora sim você vai escrever a fórmula final, que vai ser o cálculo que você vai querer fazer para valer, tudo bem? Return e aí Shift Enter mais uma vez. O que eu quero retornar? O lucro, que é essa fórmula monstruosa, digamos assim, aqui, dividido pelo faturamento, que é essa outra fórmula grandinha aqui. Mas eu não preciso ficar escrevendo essas fórmulas gigantes, porque o lucro, eu guardei o resultado dentro dessa variável chamada lucro, e o faturamento eu também guardei o resultado na variável chamada faturamento. Então aqui embaixo é só escrever lucro, e aí percebe que quando eu escrevo lucro, ele já me mostra a palavra lucro, e do lado, esse XY. Esse XY significa que essa palavra lucro é uma variável que eu criei aqui em cima, tudo bem? Então vai ser o meu lucro, e aí aperto o Tab para ele preencher o nome para mim. Então só, se eu escrever aqui LUC de lucro e apertar o Tab, ele vai preencher para mim, dividido pelo faturamento, que vai ser minha variável de faturamento, e dá o Tab e dá o Enter. E aí agora, a princípio, tem que dar exatamente o mesmo resultado. Ó. Então, se eu fechar aqui em cima, nessa setinha para baixo, a barra de fórmulas, clica uma vez, clica outra vez para ele fechar. Tá lá, minha margem de lucro deu 46%, só que fica muito mais fácil. Então, qual que é a ideia das variáveis? Quando você quiser juntar vários cálculos em uma única fórmula, para não ficar muito confuso, não ficar muita informação colada, misturada, grudada, você vai separar em blocos. Você vai calcular primeiro o lucro, depois o faturamento, e aí, para fechar, depois do return, você vai colocar qual é a fórmula final que você quer calcular. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos só formatar nossa margem de lucro como percentual. Então, clicando aqui na nossa medida margem de lucro, você vai formatar vindo aqui, ó, nessa guia chamada ferramentas medida. Então vai estar lá, ferramentas medida, vai ter essa opção aqui de formatar como percentual. Se você tiver uma versão do Power BI um pouco mais antiga, você não vai ter essa guia ferramentas medida, mas você vai conseguir formatar na guia chamada modelagem, beleza? Então lembrando, para formatar a medida, clica na medida, se aparecer essa guia chamada ferramentas medida, você vem aqui no percentual. Se não aparecer essa guia, você vai lá na guia modelagem, que você também vai encontrar essa opção. Tudo bem? Tá lá, margem de lucro 46,12%. Um outro exemplo aqui para a gente usar variável, que é o seguinte. Eu tenho aqui, dentro do nosso Power BI, eu criei uma medida que é o total de vendas da empresa, que é o somatório das quantidades vendidas, beleza? Que é o somatório aqui, se a gente olhar dentro da nossa base de vendas, é o somatório dessa coluna que tem todas as quantidades vendidas. Show de bola! Só que também a gente vai ter uma outra medida, que é o nosso total de devoluções, que é aqui, ó, dentro da base devoluções, o somatório da quantidade de produtos que foram devolvidos. Agora, uma análise que a gente pode querer fazer é o percentual de produtos devolvidos. Então, vai ser as devoluções dividido pelo total de vendas. Então, por exemplo, se 100 produtos foram comprados e 3 foram devolvidos, vai ter 3% de devolução. Só que lembra o seguinte, se eu tenho o total de vendas e também tenho o total de devoluções, eu não preciso necessariamente criar 3 medidas, vendas, devoluções e percentual de devoluções. Eu posso colocar só a fórmula do percentual de devoluções. Vamos fazer agora também passo a passo. Então, vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui na opção de nova medida, e lá em cima, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, vou colocar percentual de devoluções. Sinal de igual. Então, vai ser nosso total de devoluções dividido pelo total de vendas. Total devoluções dividido pelo total de vendas. Show de bola. E vamos dar um Enter para calcular aqui, vamos ver como é que vai ficar o valor certinho. E aí, para a gente visualizar o resultado aqui do percentual de devoluções, eu vou copiar e colar esse cartão da margem de lucro, que já está pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, que o layout dele já está certinho. Beleza. E aqui o percentual de devoluções, eu vou colocar aqui dentro dos campos, ao invés da nossa margem de lucro. E está lá, nosso percentual de devoluções é 3%. Só vou mexer no título dele aqui. Então, vir aqui na opção de formatação, vir aqui em título, e aí procurar, ao invés de margem de lucro, eu vou mexer aqui para percentual de devoluções. Beleza. Só que lembra da forma que a gente fez. No percentual de devoluções, a gente dividiu a medida total de devoluções dividido pela medida total de vendas. Só que a gente viu que a gente consegue fazer de uma forma melhor, que é a gente criar
aqui dentro do percentual de devoluções, o cálculo para fazer o total de devoluções e também o cálculo do total de vendas. Então vamos lá, vamos fazer aqui do zero. Vou até apagar as medidas. Então, total de devoluções. Vou clicar nos 3 pontinhos e excluir. Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, nosso total de vendas. Clicar lá nos 3 pontinhos, excluir e confirmar. Só que agora, vamos fazer direto da forma inteligente, que é criando variáveis, beleza? Para a gente já conseguir organizar direitinho. Então, vou começar a fórmula do zero. E aí, para usar variáveis, lembra, Shift Enter, para começar aqui. E aí, você vai colocar lá, var, e o nome do cálculo que você quer fazer. Então, vou colocar aqui, por exemplo, total, underline, devoluções. Lembra que não pode ter espaço, nem cedilha, nem acento no nome da sua variável. Total de devoluções vai ser igual a... E aí vai ser a soma da coluna de quantidade devolvida. Então, vou colocar aqui a fórmula sum, e aí vou dar o tab para ele abrir a fórmula para mim, e aí vai ser a soma da quantidade devolvida. Então, preenche aqui a quantidade devolvida com o tab e fecha a fórmula. Pronto, calculei a quantidade de devoluções. Shift Enter. Vou fazer um novo cálculo, que vai ser variável para guardar essa informação, total, underline, de vendas. Total vendas vai ser igual a soma da quantidade vendida. Então, vai ser a soma da quantidade vendida, dá o tab e fecha a fórmula. Já tenho as duas informações que eu quero. Então, Shift Enter. Como que eu faço agora para calcular o valor final, que vai ser o percentual de devoluções, return, e aqui embaixo eu vou colocar a fórmula, que vai ser total, underline, devoluções, e aí já vai aparecer aqui o XY com a variável, dividido pelo total de vendas, total underline, vendas certinho, e aí quando eu der um Enter, tem que dar aquele mesmo resultado que era mais ou menos 3%, beleza? E aí só para a gente conseguir melhorar o nosso layout, vamos clicar aqui no percentual de devoluções, e aqui em cima vamos colocar com o formato de percentual, ele até vai ficar mais exato ali, que é 2,85% de devolução, tranquilo? Então lembra, essa opção aqui das variáveis é muito legal para você conseguir organizar o seu código, né, a sua fórmula, mas ela é opcional. Então se você quisesse simplesmente colocar a soma da quantidade devolvida dividido pela soma da quantidade vendida, você poderia colocar direto. Você não é obrigado a usar variável, beleza? Então é só uma opção bem legal para você deixar o seu código, a sua fórmula bem organizada e bem legível, porque isso vai ser muito importante para você conseguir mexer nas suas contas depois, beleza? Então fica a dica super legal que vocês pediram aí nos comentários. Se você quiser mais conteúdo de Power BI, coloca aqui nos comentários que a gente sempre lê todos e grava as melhores sugestões para vocês. E você que chegou até o final do vídeo, eu vou deixar duas sugestões de conteúdo para você. Primeiro, vai aparecer aqui perto do meu rosto, logo no final do vídeo, vai aparecer aqui um mini curso de DAX, mini curso de fórmulas, para você fazer o download, e também vou deixar uma outra sugestão de vídeo aqui para você aprender mais com a gente. Se gostou do nosso conteúdo, não esquece de dar o like, isso ajuda a gente de verdade, demais, não é ficar pedindo like, isso ajuda muito o YouTube a distribuir o conteúdo para mais pessoas e, consequentemente, a gente gravar mais conteúdo de graça para vocês, beleza? Então, deixa o like aí, só um segundinho para deixar o like, comenta aqui embaixo o que você achou da aula, conseguiu aprender, me diz se você já conhecia as variáveis no Power BI ou nunca tinha ouvido falar, se te ajudou, comenta aqui para eu saber. Se ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque todo dia, de segunda a segunda, tem conteúdo aqui de Excel, VBA e Power BI, você vai se amarrar, beleza? Então é isso, e a gente se vê na próxima aula.